E isso não é uma questão por ser esquerda ou ser direita, mas sim porque existe algo que se perdeu que para a vida adulta é necessário. Isso ensina a você ter disciplina, saber que tem horário para tudo e também questão de respeito à hierarquia. Com relação ao discordo em par, só na questão de que existem várias formas de disciplina, né? Por exemplo, o monge tibetano, ele tem a sua disciplina, né? Sim. O cara que faz yoga tem sua disciplina. Então no município eu vejo também, acho que em geral eleições municipais elas têm uma confluência, né? Porque existe muito, em vários casos, como é que fala, quando juntam os partidos para fazer uma frente, né? Que foi o que foi exigido até aqui. Vamos ver daqui para frente como é que vai ficar. A gente teve aí PCdoB, PV, PT, nesse momento tinha mais um partido e tinha as outras frentes. Mas geralmente se mistura muito nessa questão de, não dá para você dizer mais que tem uma coisa autêntica, característica, raiz, né, de esquerda e de direita, né? As coisas se misturam muito, né? Os valores, os pensamentos e a atuação, a filosofia mesmo, né? Tenho percebido isso. O municipal parece que tem a sua lógica própria, né? Do que, por exemplo, ser uma coisa nacional mais marcada. Acho que até o nacional ela tá meio assim. Embora, assim, lá tem o pessoal que marca território mesmo, né? A gente tem os partidos de oposição, bem claros os posicionamentos. Aqui, por exemplo, a gente vai ter um assunto que a gente pode tratar tanto aqui quanto no Ortocast, que é a Escola Cívico-Militar, né? Que teve uma adesão, são duas escolas, uma no Santo Esmeralda e outra no Amanda, né? Parece que a gente tem um vereador que tá, né, isso, catapultando isso, liderando, né? Eu não lembro, nossa, não me recordo, fugiu o nome dele aqui agora. Ele estava, essa semana, ele estava em Brasília e também em São Paulo. Foi ontem ele estava em São Paulo, uma reunião, e parece que está trazendo mesmo a escola para cá. Sinceramente, eu não sei dizer como que está o andamento, né, porque eu não pesquisei direito, mas essa é uma intenção. E assim, cara, eu acho que grande parte da população vai aceitar, vai querer isso daí. E isso não é uma questão por ser esquerda ou ser direita, mas sim porque existe algo que se perdeu que para a vida adulta é necessário. Nós somos preparados, nós quando crianças, adolescentes, nós somos preparados para a vida adulta. E a vida adulta, ela demanda que você tenha vamos colocar, a sensibilidade de saber que para tudo existe regras e você tem que saber aonde você está, para você poder viver em sociedade. Entendeu? Você pode quebrar certas regras? Sim, mas aonde que você está? Qual que é o seu nível? Infelizmente, o mundo é assim, né? E o lado positivo que eu vejo de uma escola militar é porque com certeza você se recorda, né? Se, claro, aqui em Hortolândia era assim, porque eu estudei, a minha adolescência foi em Vinhedo, né? Depois que eu vim para cá, para Hortolândia. E aqui, quando eu cheguei em Hortolândia, não tinha isso. Mas lá em Vinhedo era o quê? Bateu o sinal da hora da entrada, fila, e o professor chegava ali e levava todo mundo para a sala. Isso não é a primeira, segunda série, não. Era até o ensino, falava ginásio, não era ensino médio. Antes, né? Até o ginásio, era isso. Era na entrada, no intervalo e na hora de ir embora. Tinha também a questão, toda sexta-feira, em frente à bandeira. Né? Isso ensina a você ter disciplina, né? Saber que tem horário para tudo e também questão de respeito à hierarquia. E quando eu falo respeito à hierarquia, é no sentido de que, cara, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo quando eu fui trabalhar num depósito onde a gente descarregava caminhão. Eu cheguei lá para trabalhar, 42 anos, né? Cheguei para trabalhar,
Foi uma época bem difícil na minha vida, mas maravilha. E só molecada trabalhando lá. Só molecada. Descarregando caminhão, isso, aquilo. Era pro Mercado Livre. Tá? Descarregando, tinha que pegar as cargas. Os produtos chegavam no caminhão, passava pela triagem, colocava em outro caminhão e ia embora. Bom, chegando lá eu comecei a olhar. Falei, cara, a gente pode produzir melhor isso. Aí eu analisei quem que era o meu líder. Ele era um moleque que estava lá, moleque assim, porque era bem mais novo do que eu, né? Não desrespeitando ele. Ele tinha por volta de uns 21, 22 anos. Ele era o líder. Por mais que eu fosse mais velho, ele era o líder. Então eu cheguei nele, chamei ele de canto e falei, ô fulano, seguinte, se a gente fizer assim, assim, a gente vai produzir mais. E assim, a regra aqui é o quê? Você terminou de fazer a sua tarefa, cara, queima o chão, vai embora. Era assim a regra da empresa. Você não precisava ficar lá o tempo todo. Aí ele, Ricardo, não, vamos deixar dessa forma aí, por quê? Porque a gente já acostumou assim, tá mais fácil aqui. Falei, tranquilo, você é o líder, eu respeito você, não concordo, mas respeito, vamos fazer assim. E seguimos assim durante mais umas 2 semanas. De repente ele faltou. E eu cheguei pros moleques e falei, gente, seguinte, tem um jeito mais fácil de a gente fazer aqui, e a gente terminou, vai embora. Como que é? Assim, assim. Vamos. Terminamos e fomos embora. No outro dia, os moleques chegaram para ele lá e falaram para ele, o Ricardo fez isso, conseguimos ir embora mais cedo, adiantou. Ele, legal. Ele foi lá e me chamou de canto. Falou, Ricardo, seguinte, bacana o que você fez, mas a gente não pode fazer isso, porque se a gente começar a entregar o serviço mais cedo, eles vão olhar e falar assim, não precisa de tanta gente, e vai mandar pessoas embora. Então vamos continuar fazendo da mesma forma que a gente estava fazendo antes? Falei, ok, você é o líder, respeito por você ser o líder, mas não concordo, mas vamos do jeito. Então isso, de certa forma, se perdeu hoje. E isso eu aprendi com o quê? Aprendi na escola, aprendi com o meu pai a respeitar, não importa, não concordo. Eu estou morando dentro da casa do meu pai, as regras são dele, né? E hoje não, a gente não vê isso. Então, esse é o lado positivo, mas existem os lados negativos também, né? Então, eu acho que tem que ser avaliado os dois lados, né? Eu consigo ver positivamente, né? Mas daí tem que colocar na balança aí os lados negativos que muitos apontam também, né? Bem, eu vou deixar esse debate aí para quando a gente tiver um convidado para falar do assunto. A única coisa que eu vou falar para você em relação ao discordo em par, só na questão de que existem várias formas de disciplina, né? Por exemplo, o monge tibetano, ele tem a sua disciplina, né? Sim. O cara que faz yoga tem sua disciplina, o cara que consegue estudar tem sua disciplina, a pessoa que quer manter o corpo em forma, uma dieta, alguém tem um tipo de alimentação também, muitas pessoas têm que entrar num regime de disciplina, né? O cara que quer trabalhar igual você, trabalha home office, trabalha em casa, se você não tiver uma disciplina, você não consegue executar as coisas, preparar o material, o serviço que você vai fazer. Existem várias formas de disciplina, né? Eu só me preocupo com, não sei se é isso que você quer dizer, com ponto negativo, com o tipo de conteúdo que será dado e a forma que será dado esse conteúdo, né? Eu vou lembrar aqui que muitos analistas questionam que a própria formação, que quem vai seguir carreira militar tem uma formação, né? E essa formação, por exemplo, ela não está preparando essas jovens ou quem vai seguir a carreira para a questão, por exemplo, que a gente teve agora, que foi a tentativa de golpe, né? Muitos militares eram a favor, né, de golpe de Estado. A gente vê também, assim, teve figuras militares, né, Pazuello e tal, que você vê, assim, que é diferente de, por exemplo, de um Geisel, por exemplo, né, que foi um ditador, mas parece que tinha uma certa, como é que fala, intelectualidade, parece que a educação também, ela, desses outros militares, né, embora golpistas, né, ela era diferente do que... Você vê o resultado e fala, mas esse cara, ele fez mesmo faculdade militar e tal, cada bobagem que você vê, assim, a minha preocupação é que tipo de conteúdo que vai dar, assim como tem lá, o pessoal falava do marxismo cultural, né, a escola sem partido, né, a escola com milico, eu não sei se seria legal. Até porque polícia militar é uma coisa nossa, que nem Jabuticaba, né, nos outros países não tem essa polícia que veio da ditadura, o exército tem a polícia, que a polícia militar ela era para quartel, né.
E ela está hoje atuando até hoje nos centros urbanos, né? A gente vê outros países que você tem lá o xerife, como se fosse uma guarda municipal, você tem a polícia estadual, né? E você tem a federal, né? Essa militar é uma exclusividade nossa, ela é meio que um resquício da ditadura. Mas, enfim, eu me preocupo com o conteúdo, né? Qual a formação que vai ser dada. Fora isso que você falou, que respeitar pessoas, espaços, locais, ela é uma educação que ela não depende só de uma escola militar, né? Uhum. Mas a minha preocupação é que tipo de ensinamento vai ser dado dentro de uma polícia que nem deveria estar existindo, né? Ah, sim. Mas acho que a questão do ensinamento é assim... até qual que é a idade que uma criança, um adolescente pode decidir por si? Na lei qualquer. 16? Então, depende do quê? Né? Depende do quê? Depende da situação. Depende da situação, 14, outra 16, outra 18, né? Mas o que eu quero dizer, cara, a disciplina você deve buscar por si. Você tem que chegar e falar, não, eu quero fazer isso em tudo. Se a pessoa lá, ela é viciada em Coca-Cola, para ela parar de tomar Coca-Cola, ela precisa ter que falar, eu quero, e ponto. Não? Agora, como uma criança faz isso? Você tem que conduzir, até certo período, você tem que conduzir a criança, porque ela não sabe, a criança, o adolescente, ela não sabe das consequências. Não? Então, você tem que conduzir ela até um período. Depois disso, você está livre, você faz o que você quiser, né? Então, por isso que eu acho que é interessante, né? Mas quando se fala o que vai ser ensinado lá, a doutrina, vamos colocar assim, é a mesma desculpa quando falam, por exemplo, da educação sexual nas escolas, né? Não, mas como que vai ser? Então, sim, realmente é uma preocupação e eu acredito que isso aí deve ser discutido com a população de uma forma aberta. E tem que ser permitido esse tipo de discussão. Porque se você começa a abordar... Não, porque você não pode falar sobre isso, você não pode... Daí acabou, cara. Não. Eu fico me perguntando qual vai ser a diferença da escola pública na questão, por exemplo, da valorização dos professores, da estrutura. Vai ter laboratório, vai ter isso, vai ter aquilo, sabe? Se vai ter alguma mudança ou se vai ser só, digamos, o mais do mesmo, só uma capa nova para uma situação de infraestrutura parecida com a da escola pública em geral, que não seja militar, né? Essa é a minha grande dúvida também. Outra dúvida que eu tenho. Eu acredito que, cara, assim... Eu sou um eterno romântico. Eu sempre vou acreditar na possibilidade da utopia ser real, entendeu? Acontecer uma hora ou outra, né? Mas o meu lado realista, ele fala mais alto também. 46 anos, né? Então a gente já viu bastante coisa, né? Então assim, cara, eu acredito que vai ser só uma capa. Eu espero que não. Mas eu acredito que vai ser só uma capa. Olá, esse vídeo que você acabou de assistir é um corte de uma live que nós fizemos no podcast Corredor Metropolitano. Quer assistir esse vídeo na íntegra? Então acesse o link na descrição desse vídeo. Aproveito também e convido você a se inscrever no canal, dar aquele like e compartilhar esse vídeo com os amigos.